Vamos para a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Queridos, eu vim para o culto hoje com o coração ardendo para pregar o que eu estarei pregando aqui hoje. Mateus capítulo de número 25, a parábola das 10 virgens. Diácono Erivelto, só mais um pouquinho de retorno para mim aqui, que eu estou pregando desde sexta-feira para me economizar um pouco a voz. Isto, maravilha, glória a Deus, excelente. Deus abençoe, meu querido. Eu vim com o coração ardendo para pregar aqui Mateus capítulo 25 hoje. E aí nós tivemos aí vários hinos falando aí, nos motivando aí para a volta de Jesus, né? Até o último hino aí do grupo de louvor falando aí sobre o arrebatamento da igreja. Porque, queridos, existem pelo menos 3 pilares. Escute isso, 3 pilares da igreja aqui na terra, que norteia a igreja. O alicerce da igreja é Jesus, ele é a pedra, ele é o fundamento. Mas os 3 pilares se chama Calvário. Não vou pregar isso hoje, mas outro dia eu estou até pensando em pregar nisso. Os 3 pilares se chama Calvário, Pentecoste e arrebatamento da igreja, e volta de Jesus. Porque o Calvário, nós olhamos para trás, é onde nós fomos salvos, justificados, regenerados, santificados. Todos nós precisamos de passar pela cruz de Cristo, pelo Calvário. O Pentecoste fala do nosso presente, daquilo que nós temos que viver no presente. Calvário fala do passado e é inevitável. Não há outra forma de ninguém ser salvo sem passar pelo Calvário, sem passar pela cruz de Cristo. Quando fala Calvário, quando fala cruz de Cristo, está falando, né, claro, mas nunca é demais dizer, está falando da mensagem da cruz, a mensagem do Calvário, a mensagem do Evangelho. O Pentecoste precisa ser o nosso presente, aonde nós somos cheios do Espírito Santo, revestidos pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para falar dessa mensagem do Calvário para as outras pessoas. E onde é o fim disso? O fim é aonde? É o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é os céus, é a vida eterna. Então, esses 3 pilares norteiam a igreja de Jesus aqui na terra: Calvário, Pentecoste e arrebatamento da igreja. Vivamos um Pentecoste, porque passamos pelo Calvário e com os olhos na volta de Jesus. Aí eu lembro do que Paulo disse em Romanos 11:36, que ele diz assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, está falando de fonte, ou seja, tudo começa nele, e começou nele, lá no Calvário, a nossa salvação. Por ele, ou seja, ele é a sustentação de tudo. Fala do Pentecoste, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos faz com que perseveramos, e para ele, nós vamos retornar para ele, vamos voltar para ele, ele vai nos buscar para estar ele, ou seja, ele é a fonte, ele é a sustentação, e tudo termina nele. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Evangelista Arino leu aqui na leitura oficial, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo para nós. Quantos podem dar glória a ele nesta noite? E eu já estou pregando, mas vamos ler aqui Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós.
Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Irmãos, essa parábola contada por Jesus para o modelo de casamento ocidental dos nossos dias fica um pouco confuso, mas para quem ouviu essa parábola na época de Jesus, ficaram claro devido à cultura do casamento judaico daquela época, que se dava em 3 etapas. Primeiro, na negociação do dote. Segundo, depois de negociar o dote, tinha a segunda etapa, que era o noivado. E esse noivado já era uma espécie de casamento, que ele só poderia ser desmanchado com a realização do divórcio. Eles se noivavam e não podia ser desmanchado. Para ser desmanchado tinha que ser o divórcio. E aí a noiva ficava esperando, e o noivo ia preparar, fazer os preparativos, e marcava mais ou menos o dia de retornar. E essas virgens aqui, elas que acompanhavam, esperavam o noivo com as suas lamparinas para iluminar o caminho quando o noivo estava para vir. E era normal o noivo atrasar e elas ficar esperando a chegada do noivo. É bem verdade, queridos, que esta é uma parábola escatológica, uma série de parábolas que Jesus começa a contar a partir de Mateus 24, quando ele começa a dar sinais do fim dos tempos. E aqui no capítulo 24 ele fala da destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No capítulo 24 ele fala da sua volta, do arrebatamento, assim na nossa linha de doutrinária pré-tribulacionista, e também fala da vinda dele com poder e glória. E aí no capítulo 25 ele começa a falar de uma série de parábolas que precisamos de estudá-lo com cuidado em cada um desses aspectos. Verdade é que o meu objetivo aqui nesta noite não é falar dessa parábola escatologicamente, mas trazer algumas lições que têm a ver conosco, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia aqui na terra. A primeira coisa, a primeira verdade que essa parábola das 10 virgens vem nos dizer é que a volta de Jesus, que é o arrebatamento da igreja, não é algo fictício, não é uma utopia, não é algo utópico para assegurar, para que haja um movimento na igreja. Não, arrebatamento da igreja é uma realidade. Jesus vai voltar para nos buscar. A maior promessa do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, na sua primeira vinda como homem, ele sendo 100% Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, e pagou o preço dos nossos pecados. Então antes que Jesus viesse a primeira vez, através do ventre de Maria, dos canais corretos, e se fizesse homem aqui na terra, a promessa de Gênesis 3:15, a primeira vez que nosso Deus Pai promete que viria o Messias, que viria o Salvador, nós temos em Gênesis 3:15, todos nós sabemos. Então de Gênesis 3:15 até quando Jesus nasce, passou-se aproximadamente 4.000 anos. Era a maior promessa do Antigo Testamento, a vinda do Messias, a vinda do Senhor, a vinda do Salvador, a vinda daquele que ia restaurar todas as coisas. Passou-se aproximadamente 4.000 anos, mas ela se cumpriu. Jesus nasceu, aleluia. Agora, após morte, crucificação, morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, quando Jesus foi elevado aos céus, ou mesmo antes dele ir para o Calvário, quando estava no caminho do Calvário, ele prometeu diversas vezes, temos inúmeros textos que fala que ele iria para o Pai, mas ele voltaria para nos levar, para que onde ele estiver nós
pudéssemos estar também. No dia da ascensão de Jesus, conforme diz em Atos capítulo 1, Jesus foi elevado aos céus, os discípulos ficou olhando para cima, e desceu 2 anjos e disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Assim como tu viste esse Jesus subir, assim ele há de voltar. A igreja não pode perder a essência dessa mensagem, que é a mensagem da volta de Jesus, até mesmo porque até que ele volte, ele pode nos chamar individualmente a cada momento. Ele vai voltar coletivamente, arrebatando a igreja, mas todos os dias ele está voltando individualmente para milhares, através do veículo chamado morte. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos ao encontro dele. E a morte numa perspectiva de eternidade, meu irmão, é claro, nós não queremos perder, nós não queremos que ninguém morre, por mais que temos certeza do céu, não queremos morrer e não queremos perder. Mas quando nós olhamos a morte na perspectiva da eternidade, ela é uma bênção para a humanidade, porque ela é o veículo que nos tira deste mundo aqui corrupto, deste mundo aqui sofredor, deste mundo de problemas, de dor, e nos leva para uma eternidade com o Senhor, para viver propósitos maiores que Ele tem para nós na eternidade. Mas ninguém quer morrer, certo é de uma forma ou de outra. Daqui 100 anos, Jesus voltando ou não, eu quero crer que todos nós estaremos na eternidade com Ele. Só quem tem essa certeza, dá uma glória a Deus aí nesta noite. Então, primeira verdade que nós temos que ter em mente: a volta de Jesus é uma verdade, é um fato, não é uma utopia, não é uma história. Jesus vai voltar para nos buscar, e eu quero dizer nesta noite em bom e alto tom, que Jesus vai voltar, meus queridos. Ele só, se fosse me dar um motivo apenas só porque Jesus vai voltar, nós temos vários sinais se cumprindo que Jesus vai voltar, mas eu quero dizer nesta noite apenas um motivo porque Jesus vai voltar. Eu quero que você saia aqui nesta noite, no início dessa mensagem, com uma palavra fixada na sua mente, com a esperança da volta de Jesus, por causa de uma coisa só. Não é por causa da pandemia, não é por causa do amor se esfriando, não é por causa do aumento da iniquidade, não é por causa da crise econômica, não é por causa das guerras ao redor do mundo, não é porque tem aí um projeto, igual se fala por aí, de unificação de todas as religiões, não é por causa da visibilidade de um futuro próximo de globalismo, não é, ainda mais, não é porque alguém supostamente teve divina revelação do céu ou do inferno, não é por causa de nenhuma live das redes sociais, de alguém dizendo, aterrorizando o fim do mundo, não é por causa de nenhum áudio do WhatsApp, ou live do Facebook, ou do Instagram, do YouTube, porque agora as coisas piorou, agora Jesus vai voltar. Nada disso deve aquecer mais o nosso coração, e temos mais certeza da volta de Jesus. Nada disso deve ser relevante. Sabe o que deve ser relevante para nós? Temos a certeza que Jesus vai voltar. Uma só coisa, é porque Ele disse: eu vou voltar para vos levar para mim mesmo. A palavra de Jesus, ela é suficiente para nós. Se a palavra de Jesus não for suficiente, nada mais é. Só quem leu na Bíblia e tem certeza que Jesus disse que Ele vai voltar, só quem tem certeza, levante a tua mão, dá uma glória a Deus, assegure essa palavra. Aleluia. Então, primeira verdade, parábola das 10 virgens: a volta de Jesus é uma realidade. E aí, queridos, o que nós já podemos aprender com essas 10 virgens, com essa parábola que Jesus conta? Primeira coisa que me chama a atenção aqui, eu quero destacar algumas coisas devido à exiguidade do tempo. A primeira que eu quero destacar aqui é que elas se prepararam. Elas tinham lamparinas na sua mão, elas tinham azeite para manter as lamparinas acesas. Estou dizendo, as 10 estavam preparadas. Elas foram voluntariamente levantar e saíram ao encontro do esposo. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que, tardando-se o esposo, e como o noivo estava demorando, o demorar aqui na perspectiva humana, claro, a parábola ela é resumida no final dizendo: vigiai, porque não sabe o dia nem a hora. Mas diz o versículo 5 que o noivo tardando ou demorando, todas elas ficaram sonolentas,
todas elas adormeceram. Preste atenção, todas dormiram. Me chama a atenção essa parte da parábola. Como assim todas dormiram? Todas adormeceram. Isso nos ensina, fala primeiramente da nossa humanidade. Porque por mais que nós oramos, por mais que nós buscamos a Deus, nos esforçamos, cremos na mensagem do Evangelho, vivemos um Pentecoste, estamos esperando Jesus voltar, devido à nossa humanidade, é normal, é natural nós termos altos e baixos na nossa vida. O adormecer aqui, escute, é algo até mesmo não deveria ser, mas todos nós, todo crente passa por altos e baixos. Isso fala da nossa humanidade, isso fala dos nossos declínios, das dificuldades que nós enfrentamos. É impossível um crente aceitar Jesus, passar pelas águas, passar pelo Calvário, até receber o batismo com o Espírito Santo e conseguir manter uma espiritualidade, um fervor espiritual ao longo dos anos. Todos nós que estamos aqui nesta noite, uma palavra de conforto para você, todos nós que estamos aqui nesta noite, passamos por momentos na nossa vida espiritual, que praticamente adormecemos, que temos altos e baixos, que enfraquecemos, e isso é bíblico. Escute, o problema não é adormecer, o problema não é os altos e baixos da vida espiritual. Que altos e baixos são esses? São coisas que talvez você nem está na prática do pecado, mas você se relaxa na oração, você perde o prazer da palavra de Deus, o culto passa a ser um peso para você alguns dias, mas você fala, não estou fazendo nada de errado. Sim, mas você passa por momentos de sonolência espiritual. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio, e dos 12 apóstolos que ele tinha, Jesus tinha dezenas de discípulos, mas ele tinha 12 que era mais chegado, que ele designou apóstolo. Dos 12 apóstolos ele tinha 3 que eram amigos mais chegados dele, que era Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 26, que quando Jesus está no jardim Getsêmani, ele vai um pouco adiante, Mateus 26 e 39, e ele vai para a oração. Olha só, eles andavam com Jesus, eram amigos mais chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus está orando, Jesus está angustiando, porque está aproximando a hora da morte. Ele está orando, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E Pedro, Tiago e João está dormindo, e Jesus para de orar, vai nele, desperta eles uma vez, volta para a oração, Jesus volta a orar, e eles voltam a dormir. Jesus desperta eles a segunda vez, Jesus desperta a terceira vez, e pela terceira vez Jesus fala, nem uma hora podeis vigiar comigo. A carne é fraca, mas o Espírito precisa estar pronto. Meus irmãos, Pedro, Tiago e João, amigos íntimos de Jesus, se eles adormeceram, então por que talvez nós não estamos livres desses declínios espiritual? Aqui, meu irmão, agora preste atenção, o problema não é nem adormecer, o problema não é nem ficar sonolento espiritualmente, o problema é que quando se ouve o clamor, porque a Bíblia diz em Mateus 25, que à meia-noite, Mateus 25:6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, ouviu-se um clamor, e quando se ouviu-se o clamor, a Bíblia diz que as 10 despertaram. Ei, agora escute aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Só você que pediu para Deus falar com você, levante a sua mão aí. Só você que quer que Deus fale. Olha a palavra de Deus para a sua vida, porque tem muitos que estão dormindo, e eu vou falar já mais isso. Só que muitos de nós, muitos dentro da igreja, estão pior do que as virgens que nós criticamos aqui, as virgens loucas. Porque as virgens loucas, imprudentes, depende da tradução da tua Bíblia, aí vai estar louca, imprudente, insensata, elas adormeceram todas, sim, mas quando se ouviu o grito, quando se ouviu o clamor, elas despertaram. Aí qual que é o problema nosso, às vezes, de muitos crentes, talvez que estão aqui nesta noite, ou que estão me ouvindo aí pelo YouTube, ou vai ver posteriormente, é que está havendo um clamor esses dias, o Espírito está clamando, o noivo está clamando, tem os sinais que estão clamando, e muitos estão piores do que as virgens loucas, porque mesmo com o clamor, continua dormindo. Mesmo havendo clamor, continua dormindo.
Os discípulos dormiram no Getsemane. Sim, mas Jesus chegou e despertou eles. E eles se despertaram, e despertaram logo lá para a guerra. Você sabe do texto bíblico? Pedro chega a tirar a espada e cortar a orelha do sumo sacerdote, do servo mau, o servo do sumo sacerdote. Claro que ele fez tudo errado, mas estou falando aqui do despertamento deles. Você quer mais texto bíblico que fala sobre o dormir espiritualmente? Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13 e o versículo de número 11, olha o que Paulo disse, a carta aos Romanos: digo isto a vocês que conhecem o tempo, que já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Se Paulo está dizendo é hora de despertarmos do sono, porque tinha crentes dominhocos lá na igreja de Roma, e ele continua dizendo: vai alta noite, o dia vem chegando, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos da arma da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúme, mas revista-se do Senhor Jesus Cristo, e não faça nada que venha satisfazer os desejos da carne. Ei, todos que morrem espiritualmente, eles começam dormindo, e o sono da negligência espiritual começa com pequenas coisas, começa com pequenos hábitos, e a pessoa vai como no lamaçal, vai se afundando a cada dia mais, até voltar para a prática do pecado. E aí nessa noite Deus está nos dizendo que é tempo de despertarmos. O problema não é dormir, o problema é não ouvir o clamor, o problema não é ouvir o grito, mas nesta noite, através da mensagem de domingo, há um grito nesta noite do Espírito: desperta, crente, desperta, irmã, desperta, moça, desperta, rapaz, desperta, a igreja de Curvelo, desperta, crente que está em casa nos vendo pelo YouTube, desperta, já é hora de despertarmos. Aleluia, aleluia. A igreja de Corinto era uma igreja fervorosa. A igreja de Corinto era uma igreja que possuía os 9 dons espirituais. Imagina que igreja que tem os 9 dons espirituais. Aqui, até onde eu sei, em Curvelo, nós não temos os 9 dons espirituais. Então, mas a igreja de Corinto tinha os 9 dons espirituais. Era uma igreja fervorosa, mas Paulo disse que era uma igreja carnal, e era uma igreja que tinha dominhocos nela. 1 Coríntios 11:30, o texto da ceia, Paulo disse: por esta causa há entre vós fracos, doentes e dominhocos. E mesmo assim tinha crentes dormindo lá na igreja de Corinto. Eu volto a repetir: o problema não é dormir, o problema é continuar dormindo, o problema não é não despertar com o grito. Meus irmãos, mas qual que é o clamor? Lá na parábola das virgens diz que à meia-noite ouviu-se o clamor, todas se despertaram. Deixa eu dizer, abrir um parênteses para dizer para você nesta noite: eu estou crendo num tempo em que vai haver um despertamento em toda a nossa igreja sede, em todas as congregações, nas nossas igrejas no estado, no Brasil. Alabacarabaçu, eu creio num despertamento. Você crê? Levante a sua mão. Você crê num novo tempo de despertamento? Chega de ficar sonolento, chega de dormir o sono da negligência espiritual. É tempo de despertarmos. O clamor. À meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo. Vão dizer aqui, deixa eu dizer para você do que é o clamor nos nossos dias. O clamor, meus irmãos, sabe qual que é o clamor? São os sinais. Leia Mateus 24. Os sinais estão todos se cumprindo. É o clamor. É o clamor. Está chegando o tempo. Jesus falou para os discípulos em Mateus 24. Quando Jesus dá os sinais em Mateus 24, é uma resposta para os discípulos que perguntou a Jesus: quando que o templo vai ser destruído? Quando que vai acontecer tais coisas? Qual o sinal do fim do mundo? E Jesus começa a falar dos sinais, e nós vemos aí os sinais se cumprindo dias após dia. Não há necessidade nem de falar aqui pela exiguidade do tempo, e é chover no molhado, mas irmãos, sabe que os sinais estão se cumprindo dia após dia. É o clamor. Ouça o clamor. São os sinais. E tem mais: muitos não despertam com os sinais. Aí é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo que foi enviado por Jesus, que está clamando,
que está clamando para que nós despertemos. Eu nos últimos dias, nos últimos meses, eu tenho pregado muito. Há 15 dias atrás eu até preguei aqui sobre a voz, ouvir-se a voz de Deus, sobre o discernir a voz de Deus. Deus tem me levado a meditar sobre isso. Uma das maiores dificuldades da igreja na atualidade é de saber ouvir. A dificuldade do mundo é de saber ouvir. A geração dos nossos filhos já responde antes dos pais falar. Isso em todas as áreas. Não tem paciência para ouvir. Vivemos no mundo da impaciência. Ninguém tem paciência para ouvir. Ninguém quer ouvir ninguém. Todo mundo quer falar. Todos nós gostamos de falar, mas nós precisamos de calar um pouquinho a nossa voz e ouvir mais. Calar mais e ouvir mais, e saber ouvir Deus e discernir a voz de Deus. Se os sinais não estão despertando você, o próprio Espírito fala pela palavra dia após dia, mas você está no meio de tantas vozes que você não consegue ouvir a voz do Espírito, o clamor do Espírito para que nós despertamos, e você continua dormindo. Isso também aconteceu com a igreja de Éfeso. Paulo escreveu na carta ao Éfeso capítulo 5 versículo 14, ele disse: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta. Ouça o clamor, é os sinais. Ouça o clamor, é o Espírito que fala pela palavra. Ouça, paremos e ouçamos a voz do Espírito. Se nós pararmos mais para ouvirmos Deus, não é só os que estão dormindo que vão ser despertados, não. Se nós pararmos mais para ouvirmos Deus, até aqueles que estão mortos vão ressuscitar ao ouvir a voz de Deus. Tem isso na Bíblia? Tem. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 37, deixa eu só citar para você, Ezequiel 37, que era um vale de ossos secos que estava ali, e aquele vale se reviveu, aquele vale de ossos secos se transformou num grande exército. Todos nós sabemos que aquele vale ali simboliza a nação de Israel, simboliza o povo judeu. Mas deixa eu só te chamar a atenção para algo lá em Ezequiel 37, que disse que o Senhor falou para o profeta: profetiza sobre estes ossos para que viva. Ezequiel, aleluia. E Ezequiel começou a profetizar dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E os ossos não estavam secos, estavam sequíssimos, mas ouviram a voz do Senhor, e começou a haver um ruído, e osso começou a juntar-se em ossos, e se levantou um grande exército. Você está entendendo a importância de ouvir? Talvez você não esteja nem morto espiritualmente, talvez tu esteja apenas dormindo, mas tu não consegue despertar. Tu está aí talvez na sonolência espiritual, já não ora mais como tu orou, já não tem mais o desejo de estar no culto como antigamente, já não tem mais a chama, já não arde mais no teu coração, tu já não tem desejo de nada. Quando estamos com sono, literalmente, meu irmão, até a fome vai embora, até a sede vai um pouco embora. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Os adolescentes são experts nisso aí. Come, minha filha, não, estou com sono. Bebe água, nem vi eu dormindo. Adolescente dorme muito, né? Acontece, né, Lucas? O Lucas está ali assim, ó. Então, meu irmão, é o que acontece. Muitos estão na sonolência espiritual. Aí você vem até para o culto, você quer até entender a palavra, você não consegue captar, porque está num sono profundo espiritual. Tu precisa de parar, tu precisa de ouvir Deus, para que haja um despertamento, porque a voz dele vem para nos despertar, dizendo: o noivo vem aí, o noivo vem aí. Tem alguém entendendo nesta noite? Tem alguém que está ouvindo? É noite de despertamento. É noite de despertamento. Precisamos de ouvir. Precisamos de ouvir. Se tu não ouvir, quantos que já fez isso aqui? Ai, meu Deus do céu, eu sou expert nisso. Perdi a hora. Não ouviu o despertador tocar? Acho que já aconteceu com todos. Meu Deus! Mas nesta noite o despertador, que é o Espírito Santo pela palavra. Aleluia, aleluia.
Quando eu tenho um compromisso muito sério mesmo, aquele irremediável que não pode perder, porque se você perder um voo, meus irmãos, você perde a viagem, porque aí a companhia vai cobrar você 10 vezes a mais do valor justo, se você sabe disso. Aí sai pondo o celular da casa toda para despertar, porque não pode errar a hora mesmo. Aí nesta noite, o Espírito Santo fala pela palavra, abre os seus olhos espirituais para ver os sinais. De todas as formas, não tem como tu continuar dormindo. É como 3, 4 celulares despertando na tua casa. Isso vai acontecer na tua vida, na tua casa. O certo é, tu não pode continuar dormindo. Ouça o clamor, ouça o clamor, ouça a voz de Deus. Eu até lembrei daquele hino da irmã Cassiana assim, ó. A gente precisa entender o que Deus falando. De novo, a gente precisa entender o que Deus, porque Ele sempre fala. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Você está entendendo Deus falar? Então basta somente esperar. Continua esperando o que Deus irá fazer. Ele vai fazer na tua vida, na tua casa. Quem crê, levante a mão. Quando Ele estende, de vencer. Então não. Diz aí, ó. Diz assim como tá falando comigo, assim: desperta, desperta, desperta. Fala aí pro irmão do teu lado: desperta. É noite do desperta. Ouça o clamor, ouça o clamor. Chega de sonolência, chega de sonolência. Caramba, eu vou encerrar. Eu vou encerrar dizendo: última observação desse texto. Pode continuar tocando esse sino bem baixinho que nós vamos cantar ele de novo. Eu quero que você saia com essa frase aqui nessa noite. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa entender o que Deus... Nós estamos igual um menino mimado. Sabe aquele menino mimado? Igual eu fico brigando com o Juninho e o Davi lá em casa. Meu filho, papai está falando de novo, você não entende? Papai está te falando de novo. Todo pai, toda mãe tem essa briga com os filhos, né? Mas de novo, nós estamos desse jeito. Mas eu já disse aqui, Jesus despertou os seus 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E Ele é nosso Pai, Ele insiste com você. Alabaçuna. Ele já te despertou e tu dormiu de novo. Ele já me despertou e dormiu de novo, pastor. Enfraqueci de novo. Hoje Ele te desperta de novo. Desperta, desperta.
escute aí, meu Deus. Todas as 10 virgens se levantaram, todas prepararam azeite, todas tinham lamparina acesa e azeite na lamparina. Todas elas adormeceram, todas ouviram o clamor e se despertaram e se prepararam. Mas o que caracterizou 5 delas loucas, nessas imprudentes, é porque eram 5 que não levaram azeite extra. Escute, não é que elas não tinham azeite, elas tinham azeite também, elas não tinham azeite extra. As prudentes, além de ter azeite extra, era prudente mesmo, porque quando todos despertam, aí as nessas loucas dizem: empresta um pouquinho do seu azeite. Ela o quê? Não. Meu irmão, característica de sábio é aquele que sabe falar não, é aquele que sabe lidar com não. Não, porque está faltando para você, pode faltar para nós também. Sabedoria, azeite extra e posicionamento, coragem para falar não. Agora, as nessas, as loucas, não levaram azeite extra. Sabe o que isso quer dizer para nós? Vou encerrar agora. Sabe o que caracteriza as 5 virgens prudentes? São azeite extra. Sabe o que isso quer dizer para você? Nós estamos vivendo nos dias de tudo no limite, de tudo no básico, de tudo na medida, e dizendo: estou fazendo a minha parte. Mas não basta fazer a tua parte. Deus está falando conosco nesta noite: faça algo a mais, faça um extra. Eu não estou falando com aquele que não está orando, não. Eu estou falando com aquele que está orando mesmo. Mas tu está orando para levantar e para dormir? Não, ore pelo menos 10 minutos a mais. Não, eu estou falando dessa noite, não é com quem está desviado, vem no culto, não. É com você, que talvez só venha no domingo à noite. Deus está falando: faz um extra. Vem na terça também, vem pelo menos na quinta também. Não, eu estou vindo terça, quinta e domingo. Não, faça um pouquinho mais. Azeite extra. Nós gostamos de viver no limite, e gostamos até de dar uma lista do que pode e o que não pode, né? Do que faz e do que não faz. Não, até aqui eu estou no limite. Deus está dizendo: saia da linha do limite. Começa a cultivar depósito. Começa a fazer um esforço a mais. Ora um pouquinho mais. Leia mais a Bíblia. Não estou falando que você não está lendo a Bíblia, não, longe de mim isso. Não, mas leia um pouco mais. Consagre um pouco mais. Você tem alguém que diz isso, né? Ore um pouco mais. Consagre um pouco mais. Jejue um pouco mais. Estreite a sua comunhão com Deus um pouco mais. Se dedica um pouco mais. É o extra, é o azeite extra. Jesus, em outra parábola, ele conta que aquele servo que faz só o que lhe é mandado é considerado servo inútil. Deus está falando com você nessa noite. Tu está no básico, tu está fazendo o básicozinho, tu está no limite, tu está na reserva. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui e disse: sai da reserva hoje, faça um extra. Faça um extra. Você faz extra em tantas coisas. Se preciso for, você faz hora extra no serviço. Você trabalha um pouquinho mais. Você que trabalha por conta própria, você arruma um jeito de arrumar. Quem vende, vender uma coisa extra mais ainda, porque tu quer uma vida financeira confortável. Tudo bem, tu faz um extra lá com a esposa, com os filhos, uma média com a família, maravilha. Mas Deus está dizendo: um pouquinho de azeite mais, um extra com o Senhor, um tempo extra na oração, um tempo extra na palavra, um tempo extra na meditação, um tempo extra na cooperação, um pouquinho mais, um culto a mais, uma vigília a mais. Saia do limite. E sabe quando tem que fazer isso? Sabe quando? Eu encerro, fica de pé, falando quando. O último verso da parábola, Mateus 25 e 13. Deixa na tela o 25 e 13. O último verso da palavra disse: Jesus falou: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o seu Senhor.
Jesus não falou o dia e a hora que Ele vai voltar. Sabe por quê? Porque Ele quer que nós estejamos prontos, como se Ele fosse voltar agora, hoje, hoje. Diga comigo, agora. Diga hoje. Não, pelo contrário, diga hoje, diga hoje, agora. A última lição dessa parábola. E quando eu estou falando aqui de despertar, tem gente que está falando, eu estou precisando mesmo, eu vou despertar. Mas você está dizendo assim, ó, um dia. Em vez de você ficar na letrinha de 4 letras ou 5 letras, que é hoje e agora, você está numa letra difícil de soletrar, que é a procrastinação. Tem gente que está ouvindo a palavra que está dizendo, é verdade, eu vou me organizar e eu vou despertar. Não, eu vou fazer um extra a mais, eu tenho que fazer um extra a mais. Só que a palavra final de Deus para você hoje não é para você procrastinar, não é para deixar para 2022, não é para deixar em dezembro. Dezembro é apertado, ano que vem, porque depois de janeiro tem férias, depois tem o carnaval, aí depois do carnaval, não, tu está sendo enrolado. Crentes que estão sendo enrolados no fio de cabelo da canela. E hoje, 7 de novembro de 2021, é agora. Para de procrastinar a tua vida, desperta hoje, começa a fazer o extra hoje, começa a orar um pouquinho a mais nessa madrugada, começa a vir no culto a mais essa semana, não espera o domingo que vem. Hoje, tu tem coragem de dizer, é o agora, é hoje, fala aí, é hoje, é agora, é hoje. A gente precisa entender o que Deus. De novo, a gente precisa entender. Eu quero que você grava isso, vai dela. A gente precisa entender o que Deus
Oh glória, oh glória, oh glória. Alguém que está afastado da igreja quer retornar hoje. Onde está a primeira pessoa? Está afastado e quer retornar? Venha, venha correndo, dá glória a Deus aí, igreja. Vem com ela aqui, irmão. Já tem a primeira pessoa, a segunda pessoa que quer retornar. A segunda pessoa que quer retornar hoje, venha. Você que não é crente, quer entregar a vida para Jesus hoje, venha. Temos aqui o primeiro jovem, está retornando, né? Ele está em lágrimas aqui. É o Espírito que está despertando ele hoje. Pode cantar. Vê aí a sua direita, a sua esquerda, a segunda pessoa, venha. Segunda pessoa, venha, venha, venha. Oh, meu Deus. Tem mais alguém, venha. Tem mais alguém, venha. Venha, direita, esquerda, meu irmão. Alguém. É noite de salvação, é noite de despertamento. É noite de voltar para Jesus. Venha, segunda pessoa, venha. Jesus está te chamando. Venha, moça. Traga daqui uma Maria José, em nome de Jesus. Já tem a segunda vida aqui, da glória a Deus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. ai meu Deus do céu. Há uma glória de Deus aqui nessa noite. Há uma glória de Deus aqui nessa Sou noite. passar, tus me unirei. A luz a tua iluminará. Está guardado.